Informações garantem que após o acerto para a renovação de contrato, a Nike vai adiantar 100 milhões de reais ao Corinthians para contratar reforços. Artilheiro Yuri Alberto se tornou o atacante mais valioso do futebol brasileiro. E será que o jovem promissor Breno Bidon pode deixar o Corinthians ainda nessa temporada de 2025? Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre o jovem meio-campista Breno Bidon. Será que o Bidon deverá deixar o Corinthians ainda nessa temporada de 2025? Logo, logo, começará a janela de transferências do futebol brasileiro, mais precisamente a segunda janela de transferências do futebol brasileiro, mas também teremos a janela de transferências do futebol europeu, que no caso é a principal janela de transferências, que é essa janela de agora do meio do ano, que é quando os principais clubes da Europa mais se movimentam e fazem as famosas contratações bombásticas. A janela de transferências no começo do ano na Europa serve mais para alguns ajustes, mas a principal janela mesmo será a de agora. E absolutamente que alguns jogadores do nosso elenco, claro que passam a ser vistos, observados por clubes da Europa, como por exemplo o Breno Bidon, jovem meio-campista de apenas 20 anos, jogador que foi campeão da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano passado, pelo Corinthians, claro, se tornando o principal jogador da competição, e desde que passou a se firmar entre os titulares, ganhando minutagens, claro, ainda tendo altos e baixos, absolutamente que o Bidon passou a ser observado por grandes clubes da Europa. Já há quem diga que o Corinthians já definiu valores para vender o jogador, isso na casa aí de 95 a 100 milhões de reais. Sabemos que o Bidon é um jogador que vem evoluindo demais, como eu disse, vem sendo observado por vários clubes da Europa, e há quem garanta que o jogador dificilmente vai permanecer no Corinthians nessa principal janela agora de transferência do futebol europeu. Vamos aguardar para vermos o que realmente vai acontecer. A minha opinião quanto a essa questão envolvendo o Breno Bidon é a seguinte. Bom, primeiramente, estamos falando de um jogador que tem muito potencial, estamos falando de um atleta que pode sim se tornar aí motivo de muito dinheiro entrando no caixa do Corinthians, mas o Bidon, ao meu ponto de vista, é aquele jogador que precisa ter um pouco mais de paciência com ele, dar um pouco mais de tempo a ele. Por quê? O Bidon tem apenas 20 anos, recentemente que ele passou a ter mais oportunidades nos profissionais, ainda é um jogador que precisa evoluir em alguns aspectos, mas volto a dizer a vocês, o Bidon é um jogador com muito potencial. Ao meu ponto de vista, o Bidon logo, logo vai se tornar um dos principais meio-campistas do futebol brasileiro. Anotem isso que eu estou falando a vocês. Um jogador muito inteligente, um atleta que sabe construir jogadas ofensivas. Enfim, como eu disse a vocês, alguns aspectos precisam ser melhorados no Breno Bidon. Eu falo para vocês a questão da paciência, porque é um jogador que quanto mais evoluir, absolutamente que vai se valorizar ainda mais. Claro que isso divide opiniões, muitos dizem que se pintar uma oportunidade aí na casa de 90, 95 milhões, o Corinthians tem que vender, porque de repente se o jogador regredir, absolutamente que ele acaba perdendo valor, mas volto a dizer a vocês, eu confio que o Bidon, na verdade, só vai evoluir. E agora vamos falar sobre o atacante Yuri Alberto. O Yuri se tornou o jogador da posição, o centroavante, mais valorizado do futebol brasileiro. O Yuri, na temporada passada, foi o principal artilheiro do futebol brasileiro. Jogador que chegou ao Corinthians em 2022,
teve seus altos e baixos, conforme todos nós sabemos, mas o Yuri vem numa crescente, vem evoluindo e muito, e tem sido um dos principais nomes do Corinthians. Como eu disse, principal artilheiro da temporada passada, o jogador nessa temporada 2025 já é o artilheiro do Corinthians. O Yuri Alberto tem 13 gols, e um detalhe importante desses 13 gols dele, 11 foram marcados na Neoquímica Arena, e ele acabou se tornando o maior artilheiro da nossa casa, ultrapassando o Ángel Romero. Claro, conforme o Yuri evolui, conforme o jogador passa a despertar interesse do futebol europeu, é mais um que está sendo observado pela Europa, claro que ele vai se valorizando. E segundo o Transfer Marketing, o Yuri Alberto hoje é o atacante mais valorizado do futebol brasileiro, valendo na casa em torno de 143 milhões de reais. Antes do Yuri, o dono dessa posição, aí, o mais valorizado, era o Pedro do Flamengo, mas o Pedro já tem 28 anos e o Yuri tem 24 anos, então hoje, pelo que garante o Transfer Marketing, o Yuri é o atacante mais valorizado do futebol brasileiro. A minha opinião, quanto ao Yuri Alberto ter se tornado o atacante mais valorizado do futebol brasileiro, é a seguinte: bom, isso são consequências aí do que o Yuri Alberto vem fazendo. O Yuri Alberto, importantíssimo dentro do Corinthians, jogador que sabemos a tamanha da importância que ele tem dentro do nosso elenco, jogador que desde o ano passado vem fazendo excelentes jogos, sendo decisivo, e claro, já estão pedindo o Yuri Alberto na seleção brasileira, absolutamente, jogador ainda muito jovem, apenas 24 anos, claro que o jogador só vai se valorizando, e ao meu ponto de vista, correto, realmente eu concordo com o Yuri Alberto ser o atacante mais valorizado do futebol brasileiro. O Yuri Alberto totalmente decisivo, artilheiro do Corinthians, um jogador que nunca se escondeu, nem nos momentos de dificuldades. Enfim, uma pena é a questão de valores. Se o Yuri Alberto hoje for vendido, por exemplo, por 140 milhões, estamos falando aí de metade do dinheiro ir para o Zenit da Rússia, então no caso seriam 70 milhões para o Corinthians e 70 milhões para o Zenit, mas eu acredito aí que se o Yuri continuar nesse ritmo, claro que o jogador vai se valorizar cada vez mais, e eu particularmente torço muito para que isso aconteça. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma informação bombástica. Após entrar em acordo para renovar o contrato, há quem garanta que a Nike deverá adiantar 100 milhões de reais ao Corinthians para a contratação de reforços. O Corinthians, absolutamente, que está se preparando, está se planejando para contratar alguns reforços, jogadores aí para composição de elenco. Corinthians que começou 2025 já ganhando um título, conquistamos o título do Campeonato Paulista no final do mês de março, mas também, claro, tivemos alguns problemas sérios relacionados a competições internacionais. Primeiramente, fomos eliminados na pré-Libertadores, e aí fomos para a Conmebol Sul-Americana, acabamos sendo eliminados na fase de grupos da competição, e claro que isso acaba despertando um alerta para o elenco. Corinthians precisa de um elenco qualificado para que vá bem, principalmente em competições longas. Como saímos da Libertadores e também da Conmebol Sul-Americana, Corinthians ainda tem pela frente Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro, que sabemos que é complicadíssimo. E claro que sempre é importante as chegadas de reforços, jogadores para deixarem o elenco cada vez mais forte, mas sabemos também que contratações são complicadas devido à falta de dinheiro. Mas, pelo que diz o All Sports, essa situação está resolvida. Segundo o UOL, a Nike deverá adiantar 100 milhões de reais ao Corinthians para contratar reforços. Lembrando que Corinthians e Nike entraram em acordo para a renovação do contrato até 2036, um acordo aí que, se for atingida todas as metas, que eu particularmente acho difícil, poderá chegar aí na casa de 1 bilhão e 300 milhões de reais, mas o UOL garante que a Nike deverá adiantar 100 milhões ao Corinthians, 50 milhões no mês de agosto desse ano
e mais 25 milhões no início de 2026 e mais 25 milhões na metade de 2026. Vamos aguardar e torcer para que realmente isso aconteça. A minha opinião, quanto a essa informação do All Sports envolvendo aí um adiantamento de 100 milhões de reais ao Corinthians para contratar reforços é a seguinte. Bom, eu particularmente prefiro sempre manter muita cautela em relação a essas informações. Primeiramente, esse acerto aí com a Nike acabou dividindo opiniões, muitos até concordando com o acerto com a gigante americana e muitos não concordando, dizendo que o Corinthians deveria ter se renovado e fechado com a Adidas e não renovado com a Nike. Então, de repente, aí um assunto desse, uma conversa dessas, pode ser até uma forma aí de deixar a nós, torcedores, felizes ou algo assim. Sabemos que as coisas no futebol, principalmente quando se envolvem muitos milhões, são bastante complicadas. Agora, eu torço muito para que isso realmente aconteça, mas também sabemos que caso o Corinthians pegue algum adiantamento, tem pendências a se resolver, contas a se pagar, então são situações bastante complicadas. E claro, quando falamos de reforços, é preciso analisar, olhar certinho. Claro que não tem como também garantir, depende, você vai lá, pega um dinheiro, faz um investimento em jogador conhecido, aí o jogador vem e acaba não rendendo, aí você vai lá, faz um investimento baixo em um atleta desconhecido, ele acaba rendendo, então não tem como ter garantias de quem vai render ou não, mas eu particularmente volto a dizer a vocês, prefiro manter cautela em relação a isso, mas torço para que isso aconteça e realmente esse dinheiro chegar, que seja usado da melhor forma possível, que o elenco do Corinthians possa ficar cada vez mais fortalecido. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. O que vocês pensam, por exemplo, sobre o Breno Bidon? Será que tem chance do Corinthians conseguir fazer uma venda milionária pelo jogador? E quanto ao Yuri Alberto, o que vocês acham aí desses dados do Transfer Marketing dizendo que o Yuri é o atacante mais valorizado do futebol brasileiro? Eu particularmente concordo plenamente. E quanto a essa informação aí do All Sports dizendo que a Nike deverá adiantar 100 milhões de reais ao Corinthians para contratar reforços, será mesmo que isso deverá acontecer? Eu particularmente prefiro aguardar. E mais uma vez eu peço para você deixar o like. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço, vai Corinthians, fui!